Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura do versículo da Bíblia. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém. Amém. Só gostaria de justificar que, por se tratar de sessão através de videoconferência, não há como executarmos o hino de Canoinhas, então ele fica para a próxima sessão presencial. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores. Expediente do 4/5/2020, ofício 10/2020 do PROCON de Canoinhas, em resposta ao requerimento 330/2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício 7/2020 da Secretaria Municipal de Assistência Social, em resposta ao ofício 113/2020 do Gabinete do Presidente. Projeto de Lei 26/2020, que denomina servidão Paulo Adolar Wagner, de autoria dos vereadores Gil Baiano e Vilmar Sudoski. Ofício 152/2020 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei 27/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Ofício 161/2020, do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de Lei 28/2020, que autoriza a cessão de uso de veículos, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Na ordem do dia, para a primeira votação, projeto de resolução 05/2020, que concede o título de amigo de Canoinhas à Universidade do Contestado, UNC. Escrita para fazer uso da tribuna livre, Rosimari Xício dos Passos, secretária municipal de Educação. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Sendo assim, passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não havendo inscrições, passamos ao grande expediente e já gostaria de convidar para participar da nossa sessão a secretária municipal de Educação, Rosimari Xício dos Passos, que fará uso da nossa tribuna virtual no dia de hoje, e aproveitar já para agradecer a todos os servidores e professores da nossa rede municipal de educação que têm se empenhado e muito para que os serviços da secretaria possam continuar, não normalmente, mas que pelo menos possam entregar um pouquinho da qualidade aí no ensino, enfim, nesse período de pandemia. Então, seja bem-vinda, secretária. Faremos como fizemos com os outros convidados. A senhora pode fazer uma fala introdutória, enfim, dos trabalhos da secretaria, e posterior a isso, nós abrimos a perguntas e questionamentos dos colegas vereadores. Boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, presidente Paulinho. Cumprimento, assim, todos os vereadores. Muito bom estar aqui, muito bom estar na Casa Legislativa, num momento mais gostoso, vamos dizer, para utilizar aqui a tribuna. Embora toda essa situação aí de pandemia, eu digo isso em função de que, em momentos históricos anteriores,
os motivos pelos quais eu já utilizei a tribuna, por isso eu digo isso, né? Na qualidade, então, de convidada para esclarecer as situações e como a Secretaria de Educação tem agido para minimizar os efeitos dessa suspensão das aulas e dessas situações que nós sabemos que toda a humanidade passa nessa hora, né? Então, falando exatamente da Secretaria de Educação e das ações que temos desenvolvido, nós, desde o momento da suspensão das aulas, no dia 19 de março, temos buscado atender os nossos alunos, os nossos professores, os nossos profissionais, da melhor forma. Como isso? Organizando todos os trabalhos, organizando a nossa ação enquanto educação. Então, o que eu posso citar para vocês de medidas que foram tomadas já lá em março, nos primeiros dias de suspensão de aulas? Nós montamos um site da Secretaria Municipal de Educação com atividades para as nossas crianças, desde o berçário até o 9º ano. Então, para manter essas crianças e estabelecer, independente de validados esses momentos como horas letivas ou não, para que as nossas crianças não perdessem o vínculo com nossas escolas. Depois disso, implementamos uma pesquisa a nível municipal para nossos alunos preencherem o cadastro, a pesquisa, para verificarmos efetivamente quais nossos alunos e o número de alunos têm acesso e os que não têm acesso à internet e a ambientes virtuais de aprendizagem. Então, feito isto, nós começamos as discussões com o nosso Conselho Municipal de Educação de como o município de Canoinhas agiria para passar por esse momento. Inicialmente, com a suspensão inicial ali de 30 dias, possivelmente prorrogável para mais 30 dias, nós organizamos o calendário para fazer as reposições presencialmente. Com o desenrolar e com os efeitos da pandemia e com as situações depois colocadas de que presencialmente isso não seria possível, então a Secretaria de Educação, com o Conselho Municipal de Educação, aprovou no dia 7 de abril a resolução 002 do Conselho Municipal de Educação, nos permitindo estabelecer o regime especial de atividades de aprendizagem não presenciais para a rede municipal de ensino. A partir daí, nós iniciamos os estudos de como fazer isso funcionar com a maior qualidade possível para a nossa clientela, para os nossos alunos, para atender as peculiaridades e especificidades da rede municipal de ensino, porque os senhores sabem da abrangência do município e de toda essa a logística daí nossa em função do número de escolas rurais, do número de crianças também de educação infantil que nós atendemos. Então, a partir daí, a Secretaria de Educação, a equipe da Secretaria de Educação do setor pedagógico, iniciou a organização, junto também com os nossos técnicos
os nossos instrutores de informática, o plano de ação emergencial para o regime especial de atividades de aprendizagem não presenciais, né? É um título mais esclarecendo até aqui para vocês que não se pode e nós não temos a competência para usar o termo ou para fazer o que se diz EAD, tá? Então, o correto e a forma correta para nós são as atividades de aprendizagem não presenciais. Então, nós começamos a trabalhar em cima disso, desse documento, e é esse documento, esse plano de ação, que depois, que já está em mãos da comissão de vereadores, composta pela Camila e pelo vereador Vilmar Sudowski, que vão acompanhar todos os trabalhos da educação, então já está em posse deles esse documento, que lógico que poderá sofrer alterações, porque eu até explicava para eles na reunião passada que tivemos, o Conselho Nacional de Educação colocou a flexibilização a partir da MP 934, houve, da medida provisória lá, houve a flexibilização dos dias letivos, mas não nos permite cumprir menos que 800 horas, tá? Isso aconteceu anteriormente. Mas o Conselho Nacional de Educação, agora citando o Conselho Nacional de Educação, só se posicionou com relação às aulas não presenciais no dia 28/4, né? Sobre a validação dessas horas não presenciais. Mas não teve ainda, até esse presente momento, a homologação por parte do nosso Ministério da Educação. Então, ainda a gente aguarda essa homologação e se vem esse parecer aprovado, homologado da forma como foi posto no dia 28 e que valida as horas letivas não presenciais. Dentro desse nosso plano emergencial, que foi organizado pela Secretaria de Educação, nós temos o que cabe, descrito dentro desse documento, a todos os envolvidos da educação dentro do desenvolvimento desse plano, né? Então, o que cabe à Secretaria de Educação, o que cabe às unidades educacionais, o que cabe aos professores, o que cabe aos instrutores de informática, o que cabe às famílias, né, os responsáveis pelos alunos, o que cabe aos estudantes e o que cabe aos outros todos profissionais da Secretaria de Educação. Eu poderia aqui citar para vocês, conforme citei na reunião, mas em virtude dos tempos, em virtude fico depois aberta a maiores explicações com relação a isso, né? Nesse documento também tratamos do planejamento, como será feito o planejamento, como os professores vão organizar todas as atividades, como vão ser dispostos esses materiais aos nossos alunos. Tudo isso é descrito. Então, hoje, no dia de hoje, esse processo se iniciou e foram entregues os materiais pedagógicos aos nossos alunos. Lógico que esse trabalho vem sendo feito pelos professores e a organização dessas atividades desde o dia 13 de abril. Hoje foram entregues, então, da maneira que os diretores conseguiram estabelecer os contatos com esses estudantes. Para os senhores terem uma ideia, apenas 318 alunos de nossas escolas e 63 alunos de nossos CIs, as escolas não conseguiram contatar até a semana passada. Então, muito provavelmente, em função da divulgação em rádios, eu acredito que
no dia de hoje esse número diminuiu muito. Quero ressaltar aqui que todos os alunos serão buscados, todos. E nós precisamos disso, inclusive para validar o trabalho e também para manter o trabalho que a educação sempre fez, que foi de buscar os alunos que não se fazem presente ou buscar a frequência desses alunos nas nossas unidades. Então, mesmo nessa situação não presencial, a frequência vai ser observada e vai ser mantida, e os nossos alunos farão essa busca, as nossas escolas, farão essas buscas dos alunos que não, ou das famílias que não entraram em contato com as escolas. No retorno das atividades, que nós fizemos o primeiro ciclo até 18 de maio, seja o retorno virtual ou o retorno impresso, no caso das famílias que solicitaram esse material impresso, nós vamos observar a frequência, se a criança desenvolveu, se não desenvolveu, e aí os nossos professores vão ter esse trabalho de individualmente tratar cada situação. Então, cada aluno vai ser um caso e analisado pela resposta das atividades e acompanhado pelos nossos pedagogos, orientadores, gestores e demais profissionais da escola. E também casos que forem necessários serão encaminhados para nosso setor de assistência social ou outros setores da secretaria, a quem couber resolver os problemas que possam surgir. É uma situação nova, nossos professores estão em processo ainda e também de formação para poder lidar com esse momento, e então nós estamos, eu posso dizer, todos nós da educação aprendendo para ensinar. E estamos passando por esse processo, então, diante das demandas que vão surgindo, nós vamos tomando as ações e estudando, pesquisando como resolver cada demanda que possa vir. E lógico que os nossos professores foram orientados, inclusive, na hora do planejamento dessas atividades, com relação à atenção desse material, e pensar em que condições nossos alunos estarão no momento de recebimento dessas atividades. E nós só vamos ter uma consciência maior e um acompanhamento maior quando essas atividades começarem a retornar. E aí, sim, efetivamente, nós vamos ter que atuar de forma diferenciada para atender o máximo possível e com a qualidade, maior qualidade que nesse momento nos permita fazer. Mesmo porque, e a gente conversava com os professores da rede, e eles estão angustiados, mas muito dedicados, e eu tenho orgulho dos professores da rede municipal de ensino por isso, pela dedicação que estão nesse momento e pela vontade de aprender e de organizar e de fazer o melhor possível. Porque nós não temos a opção de não fazer o não presencial. Essa opção nós não temos. Agora, a opção de oferecer a maior qualidade e o nosso melhor para esses alunos, isso nós temos a opção de fazer. Então, e é em cima disso que nós estamos trabalhando, e é em cima dessa premissa que passamos para os nossos professores e pedimos essa atenção. Deixa eu ver. Com relação à nossa alimentação escolar. Nós tivemos uma primeira distribuição da nossa alimentação escolar. Faltou citar ali com relação a esses materiais. A educação infantil é uma situação peculiar. Estamos ainda estudando, junto ao Conselho Municipal de Educação também,
porque há uma indicação de que nós não deixemos esse vínculo da criança, mesmo do bebê, com a escola, com o CI, com o professor, se desestabilizar, né? Mais do que já está a situação. Então, os nossos professores montaram atividades descritivas para os pais, como sugestão para os pais trabalharem com as suas crianças, eu digo trabalharem aqui pelo vício, né, de falar de trabalho, mas para os pais brincarem e para os pais terem sugestões de como melhor desenvolver os seus filhos no sentido das aprendizagens possíveis para cada faixa etária. Então, nós temos atendido com atividades desde o nosso bebê do berçário até o nosso 9º ano. Todas as etapas aqui. Embora o Conselho Nacional de Educação não valide esse período como horas letivas, tá? Porque a educação infantil não tem o caráter de promoção, né? Vocês sabem disso, que o que faz a criança passar de uma turma para outra é a idade, e não a avaliação, a nota, né? Então, a conclusão da educação infantil se faz pela faixa etária. Então, isso que é o peculiar da educação infantil e por isso essa diferenciação. Com relação à alimentação escolar, no primeiro momento, dia 18 de março, inclusive passou pela Casa Legislativa a Lei 6.490, que tratou e que nos permitiu fazer a doação dos alimentos que nós tínhamos recebido naquela semana, que eram alimentos perecíveis e os alimentos com validade, com próximo da validade de vencimento, para nós que nós fizemos a entrega, né? Então foi uma entrega ali rápida no dia 18, naquele momento de pânico de todo mundo, de medo, de incerteza e para tudo, enfim. Então, nós fizemos essa distribuição, conforme a lei, para os comprovadamente de baixa renda. Aí, nesse segundo momento, e aconteceu hoje, e também estará acontecendo amanhã, a distribuição dos nossos alimentos em estoque nas unidades. E nós não nos limitamos aos alimentos com prazo de validade próximo, em função de 3 situações. Primeiro, a situação dos nossos armários, nossas despensas nas unidades educacionais estarem fechadas e corremos o risco de perder alimentos em função da infestação de carunchos e outros problemas de umidade ou qualquer outra situação em função do tempo. Em função de que nossas escolas e nossas unidades podem ser alvo de furtos. E também em função da queda de energia, né? Nós temos carnes nos nossos freezers e tal, então, como nossas escolas estão fechadas, não se percebe, no momento, a queda de energia, e aí nós podemos perder essas carnes que estão congeladas, enfim. Então, mesmo sem o prazo de validade próximo. Então, nós instituímos uma comissão intersetorial somente para tratar de alimentação escolar. E essa comissão, no dia 28 de abril, aprovou a distribuição sob os critérios da Lei 6.490 e o comprovadamente carentes aqui
nos traz a situação dos beneficiários do programa Bolsa Família. E dentro do setor de alimentação escolar, também temos o plano de ação emergencial para tratar desse momento de suspensão de aulas em função do Covid-19. E também lá, descrito nesse plano de ação, estão descritas todas as ações do setor de alimentação escolar. Eu gostaria aqui, inclusive, de parabenizar, né, além da equipe da secretaria que tratou do plano de ação das atividades, também que tratou desse plano de ação da alimentação escolar. Para vocês imaginarem, esses kits foram distribuídos a partir do nosso estoque. Então, não é uma compra feita para distribuir lá 1 quilo de arroz, né? Se trata das quantidades que nós temos para serem feitas em quantidades dentro da escola. Então, as nutricionistas distribuíram os gêneros kit a kit, por aluno e por família, de acordo com o estoque da unidade escolar que essa criança estuda. Então, muito minucioso, muito trabalhoso, e eu posso dizer para vocês que nós trabalhamos nesse período, dia e noite, para que isso chegue com a maior qualidade, com maior transparência e dentro de todo o regramento e de legislação que nesse momento existe para fazer todas essas ações. Então, eu acho que a princípio seria isso. Fico aberta a questionamentos e a questões que os senhores possam levantar e dentro das possibilidades que eu possa responder. Então, sendo assim, eu abro a palavra aos colegas vereadores, os vereadores da Comissão de Educação, a vereadora Camila e o vereador Vilmar, de repente querem pontuar alguma questão. Então, o vereador que gostaria de fazer uso da palavra, peço, por favor, que levante a mão. Então, vamos começar aí com a vereadora Camila Lima com a palavra. Oi, boa noite, senhores, senhoras vereadoras, vereadores, secretária Rose, tudo bem, como vai? A todos os internautas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a secretária em trazer todas essas informações, em prontamente esclarecer algumas dúvidas que nós tivemos. Eu e o vereador Vilmar, a gente entrou em contato com ela já respondeu prontamente. É um trabalho muito bonito que a educação vem fazendo. Então, só parabenizar antes da minha pergunta, que também é uma pergunta do presidente Paulinho. Secretária, como é que está ficando a educação especial? Então, também uma grande preocupação nossa. Então, todas as atividades organizadas pelos nossos professores do regular são adaptadas, revistas, tanto pelos nossos professores de atendimento especializado, né? Porque nós temos esses profissionais dentro das nossas escolas, então também estão direcionadas individualmente essas atividades. E a qualidade é fantástica, eu posso garantir isso para vocês. Então, foi pensado nisso e os nossos profissionais estão trabalhando, sim, com a inclusão e com cada especificidade, né, de cada criança nossa sobre isso. Vereador Vilmar Sudowski.
Cumprimento seus vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia acompanhando esta sessão. Cumprimento a nossa secretária de Educação, a Rosemary Schissel. Agradeço pela atenção que nos disponibilizou já anteriormente, né, secretária? E quero aqui também reconhecer o trabalho da Secretaria de Saúde, juntamente com todos os colaboradores, professores, diretores, enfim, todos os profissionais da área da saúde, pelo trabalho que realizam no município de Canoinhas, né? Isso seja lá nas outras gestões e agora na sua também. Eu tenho duas perguntas para fazer. Uma delas é com relação ao transporte escolar. Até eu estava observando no sábado, onde teve um manifesto da pessoal do turismo, do transporte, de uma forma geral, né, por não estarem trabalhando e conseguindo trabalhar em virtude de todo esse fato relacionado à pandemia, e é um dos segmentos que ainda vem sofrendo muito com isso. E eles têm muitas vans e ônibus que puxam os nossos alunos nas escolas. E eles não estão conseguindo fazer isso. Como é que está se tratando? Porque nós temos duas situações. Uma é que eles não estão prestando o serviço. E outra que é o social. Eles não estão prestando serviço, porque não é possível eles prestar, mas eles estão ali à disposição. Como é que está se tratando? Como é que a Secretaria de Educação está tratando isso junto com esses profissionais e com essas empresas que prestam serviço para a Secretaria? Essa é uma pergunta. E a outra, com relação a toda a matéria passada aos nossos alunos, né? A gente sabe que, acho que ela deve ser colocada de uma forma que as pessoas entram no site e buscam lá toda a matéria relacionada e fazem os devidos trabalhos e respondendo. Mas eu conversando nesse fim de semana, no sábado, no domingo, não lembro, com a família, e essa família ela tem alunas, filhos, que estudam na escola estadual, não é na nossa municipal. Mas vamos tratar as duas para entender como é que está funcionando também a nossa. E o que eles falaram? Que a matéria vem, eles entram no site, eles têm que responder e fazer, né, os pais acompanharem, ajudarem e tal, né? Mas que eles têm muitas dúvidas no fazer o dever de casa, digamos assim, né? Porque não tem ninguém que esteja fazendo em algum momento que possa responder algum tipo de pergunta, não tem nada online que possa responder. Estou falando isso do Estado, certo? E essa família, ela se relacionou-se ao Estado, não ao município. Como é que o município está fazendo isso? Porque eu imagino que também os nossos alunos do município também vão ter algumas dificuldades, né? De repente, precisam tirar uma dúvida, alguma coisa assim. Como é que a educação está fazendo e tirando essas dúvidas para com os alunos? Ok. Com relação ao transporte escolar, os nossos contratos nesse momento se encontram suspensos, mas em vigor. Por que, vereador Vilmar? Porque depois, lá para frente, nós vamos ter que ter esse serviço para o momento que nós formos repor essas aulas. Então, nós, primeiro, não podemos pagar por um serviço que não está sendo feito. E os nossos contratos tratam de quilômetros, né? Então, o nosso jurídico fez todo o estudo de todas as possibilidades e, nesse momento, os nossos contratos se encontram, então, suspensos, porém em vigor, tá? Com relação a essas atividades para os nossos alunos, nós sabemos das dificuldades, né? Nós sabemos o que essas famílias têm passado, porque também temos contato e também temos os nossos professores que são da rede estadual e também da rede municipal. O que a gente está tratando?
como mais de 95% dos nossos alunos têm acesso pelo WhatsApp, por Facebook, via e-mail, consegue ter o contato com as escolas. Então, os nossos pedagogos, orientadores, gestores e professores estão organizados para receber as perguntas, né? E fazer as orientações e as respostas necessárias individualmente. Para os alunos que não têm esse contato, nós temos as atividades que vão ser encaminhadas e eles poderão devolver por escrito daí nessas atividades que eles recebem impressas. E aí o professor vai pegar esse material, vai fazer a correção, vai observar as dúvidas, vai observar onde a criança não atingiu, não conseguiu, aí ele reorganiza a atividade e encaminha de volta no próximo ciclo, tá? E também, e principalmente, eu posso dizer aqui, que dentro, inclusive, do nosso plano de ação emergencial, a gente já trata do retorno. Nós já estamos pensando no retorno presencial. Nesse retorno, nós vamos fazer o atendimento daí de todas as crianças que não conseguiram atingir, que os professores observaram, relataram, porque tudo isso é muito registrado. Vamos fazer daí esse atendimento com essas crianças para dar esse suporte e para dar esse reforço quando necessário. Porque, nesse momento, o ideal seria você estar ali, né? Mas de frente com a criança e no momento. Então, com o desenvolvimento da plataforma que nós vamos trabalhar a partir da semana que vem, eu acredito que nós já vamos conseguir estar disponível, pelo menos para os nossos professores iniciarem o trabalho, para que dia 18 esteja tudo ok, tudo pronto, com o Google Classroom. As turmas já estão organizadas, os alunos inseridos, quem tem e-mail e tudo, e os nossos professores. Eu acredito que a gente vai conseguir atender de uma forma mais eficaz. Mas, como essas atividades foi hoje, a entrega, então eu ainda não posso dizer para o senhor exatamente que dificuldades a rede municipal vai ter. Tá? A palavra continua aberta, caso mais algum vereador queira. Vereadora Norma Pereira com a palavra. Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo, assim como os nobres edis. Um cumprimento especial à nossa secretária da Educação. Muito obrigada por se disponibilizar a trazer todos esses esclarecimentos para a gente. É muito importante. E o que eu gostaria de colocar, assim, o que a gente ouve aqui fora dos pais, né? Que as crianças não suportam mais ficar em casa. E isso faz muito bem, porque que bom que eles gostam de ir para a escola. Mas o que a gente tem lido sobre essas questões de escola e tem vivenciado, tudo isso é importante, mas o que eu sinto é que os professores precisam de um estímulo maior, porque nada como a sala de aula, né, se a gente pensar bem. Assim como os alunos vão precisar de estímulo para enfrentar essa fase, porque o que a gente percebe, principalmente nas crianças e nos pais, um certo desânimo. E eu até andei lendo algumas coisas assim que, de repente, tudo isso que está sendo buscado para recuperar essa fase sem aulas, para recuperar tudo que se deixou de aprender em sala de aula e tudo mais, estão se buscando vários métodos. E é no dia a dia que os professores vão conhecendo os alunos, é no dia a dia que os alunos também vão se conhecendo,
numa educação à distância, ou estudando uma apostila, tirando dúvida e etc. e tal. Eu penso que tudo isso é muito importante, mas eu acredito que as nossas professoras, elas precisam realmente de uma boa orientação, né? E a gente sabe que tem uma equipe de profissionais fantásticos para que elas se sintam cada dia mais motivadas. Eu acredito que isso acontece já no dia a dia. Mas como a gente percebe isso de pais e de crianças, ela parece assim que saiu da rotina, não se suportam mais férias. Talvez no momento que vocês implementarem isso, talvez a gente vai descobrir tantas outras coisas boas. Até eu pensei assim, de repente, cada coisa que acontece que seja boa ou que poderia ser diferente, as professoras anotarem, assim como os pais, até virtualmente, ou enfim, um campo de anotações, porque eu acredito que nós vamos descobrir muitos métodos de aprendizagem, nós vamos descobrir muitos talentos entre as nossas crianças, usando a internet de uma forma nunca utilizada, né, a questão virtual e mesmo a questão presencial. E mais a minha preocupação é exatamente que os profissionais precisam de suporte mesmo, né, para que de fato se supere essa fase. Não seria uma pergunta, mas uma colocação que a gente está sentindo aqui fora, que se eu fosse secretária de educação, fosse uma professora, eu gostaria de saber disso, que os alunos estão com saudades da escola. É uma coisa que faz bem. Essa era a minha colocação. Então, vereadora Norma, nós temos a grata satisfação de termos as manifestações das famílias das nossas crianças via Facebook, homenagens aos professores, as crianças em vídeos dizendo o quanto estão sentindo falta dos nossos professores. Nós temos os nossos professores, antes mesmo de implantarmos essas atividades não presenciais, o voluntariado desses professores, mandando mensagens, conversando e buscando os nossos alunos. Então, e temos também organizado reuniões dos professores das escolas, lógico, tudo virtual. Temos feito reuniões da Secretaria de Educação com os profissionais, até para eles terem esse acesso com a Secretaria e com os profissionais da Secretaria, até para passar essa tranquilidade, porque nós não sabemos lidar com isso, nós não sabemos, de repente isso vem e vai ser um legado depois, né? Um legado dessa pandemia, um ponto talvez bom diante de todos esses problemas, é que a educação vai aprender a usar as ferramentas tecnológicas e as plataformas de comunicação como aliados da aprendizagem. E realmente é uma situação que faltava, que nos falta, e a gente está aprendendo. Então, essa segurança diante da insegurança, nós também estamos trabalhando com os nossos profissionais. Toda a Secretaria de Educação está à disposição para tratar individualmente nossos números do WhatsApp, dentro dessas reuniões, nós temos tratado individualmente e temos auxiliado nossos professores que estão tendo maiores dificuldades para lidar com isso. Nossos instrutores de informática também estão ajudando bastante, e os nossos gestores também têm se colocado para auxiliar os nossos professores nesse momento. Tanto que de primeira, nós fizemos o trabalho em grupo, possibilitamos que os professores discutissem em grupos para aprenderem junto como planejar, o que fazer e o que colocar dentro do nosso currículo
à disposição agora para as crianças. Então, claro que os assuntos mais complexos, mais difíceis, né, dentro do currículo, as habilidades mais complicadas para se lidar, eles tiveram essa oportunidade de discussão para priorizar no primeiro momento uma situação mais fácil, até para que as famílias tenham uma maior facilidade para lidar com isso, e aí depois a gente vai implementando e deixando mais complexas as ações, né, e as atividades de uma maneira geral. Passo a palavra à vereadora Zenici Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite, secretária Rose, seja bem-vinda nesse espaço de discussão, né? Parabenizar por toda a organização desse trabalho. Nós imaginamos a complexidade de tudo isso, porque vocês trabalham com diversos níveis, né? A questão da idade, né, diferenciada. Uma preocupação que eu tenho muito é quando essas crianças retornarem à escola, de que forma que vai ter que programar esse nivelamento até, porque muitos pais estão se dedicando 100% nas atividades desenvolvidas já de outras formas, mas a gente sabe que muitos também trabalham fora, não tem condição de acompanhar as atividades, acabam terceirizando, né, para alguém que está cuidando dessas crianças, porque alguns não têm condição de estar em casa o dia todo e também de pagar um profissional ou alguém que possa estar tomando esses cuidados nos seus domicílios, né? Eu gostaria de fazer 2 colocações com relação à educação física e à nutricionista, né? A gente sabe que vocês têm uma equipe de referência e exemplar de educadores, né? Falo aqui, sim, em nome da minha irmã, Tânia Dreyer, porque eu tenho acompanhado algumas orientações que ela tem feito e algumas atividades no domicílio, nesse período que ela está em casa, né? Ela tem realizado algumas atividades e eu gostaria de colocar isso, provavelmente vocês já devem estar pensando nessa questão, porque todos nós sabemos que crianças e adolescentes em casa nesse período fogem um pouquinho às regras com relação às atividades físicas e com relação à alimentação, né? Nós que temos filhos em casa, a gente sabe quantos pacotes de biscoito vão durante a semana, né? Nesse período de quarentena. Então, gostaria de colocar assim como uma sugestão ou um questionamento, se já estão pensando algo nesse sentido, que possa ser publicizado diferentes atividades conforme as idades, né? Através, talvez, de gravações que possam ser realizadas nos seus domicílios também, porque além das atividades pedagógicas, que eu vejo de suma importância os pais estarem acompanhando, as atividades físicas através de brincadeiras educativas, talvez utilizando-se de itens que as pessoas possuem já nos seus domicílios, mas que possam garantir essa atividade em seus domicílios aí 2 ou 3 vezes por semana, conforme era colocado nas escolas, né? Porque muitos acabam realizando atividade física só nas escolas. É uma oportunidade também para estar repassando para que as crianças realizem nos seus domicílios, acompanhado de seus pais, quem sabe torne até esse ambiente agradável, né? Uma brincadeira e uma atividade física que é necessário e faz bem para a saúde também. E então, outro ponto com relação aos nutricionistas da educação, vocês também contam com excelentes profissionais nesta área, e como na escola, eu sei disso porque conheço muito bem a nutricionista Cristiane Herbst, o quanto ela é cuidadosa, sempre foi muito criteriosa na questão da manipulação dos alimentos, na questão da refeição, o que foi sempre ofertada para as crianças da melhor forma possível, com qualidade, com todo o cuidado, que de repente possa ser pensado também em material nesse sentido, porque nas próprios CIs a gente tem conhecimento dos cuidados que sempre vocês tiveram para oferecer os alimentos, né? Frutas, verduras e também a questão da utilização do copinho, do leite e muitos cuidados importantes
que sempre demonstraram avanços e disciplina nos CIs principalmente, né? E que, de repente, se vocês estão pensando também nesse sentido, de apoiar as famílias nessa questão, né? Porque senão, no retorno daqui 3 ou 4 meses, vai ficar muito mais trabalhoso para a equipe da educação retomar todas essas questões, né? Do início, em algumas situações que possa ter acontecido o retrocesso. Mas, no mais, parabenizar vocês, eu tenho certeza que foi muito trabalhoso, que há muita expectativa e que, com certeza, haverá dificuldades, porque cada família ela está convivendo em situações diferenciadas, nem todos poderão dar a mesma atenção aos seus filhos, mas eu tenho certeza que tudo o que vocês fizerem terá sucesso nos seus resultados, porque nós não podemos paralisar todos os serviços e não temos ainda uma perspectiva de retorno, né? É bem possível que essa situação aí se prorrogue aí para mais uns 3 meses, pelo menos. Então, com certeza, nós teremos que ter atividades e criatividade aí nos próximos dias. Seria isso, então, muito obrigada. Então, vereadora Zenici, com relação às atividades de educação física, toda a nossa grade curricular é mantida, né, para esse momento não presencial. Então, os nossos professores de educação física também organizaram atividades pedagógicas dentro da sua especialidade, né? Então, os alunos também receberam essas atividades. Com relação a essa situação de colocar para os nossos alunos essas questões nutricionais, dentro dos pacotes que foram enviados, os gêneros alimentícios, nesse momento foram orientações, né, dentro do pacote. Podemos pensar, sim, em situações de orientações e tal, para serem colocadas depois nos grupos, enfim, de alimentação para os bebês, e alimentações específicas, e o que é mais saudável e o que não é. Isso é uma sugestão que a gente pode estar levando para o nosso setor de alimentação e propor para que sejam oferecidas também essas orientações. Temos, inclusive, o nosso Espaço Crescer, né, que agora, você falando do setor de alimentação escolar, eu lembrei de colocar, também terá o plano de ação emergencial para esse momento, das nossas profissionais do Espaço Crescer, que irão, no decorrer desse tempo, apresentar atividades, informações, para que a gente divulgue e trate de assuntos pertinentes ao problema da pandemia, de orientações com relação à pandemia, à convivência familiar e aos melhores desenvolvimentos das crianças na relação pais e filhos e tudo isso, né? Continua aberta a palavra, se mais algum vereador gostaria de se manifestar. Então, não havendo mais inscrições, quero agradecer aqui a secretária da Educação e se a senhora quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade e aí a gente encerra a participação. Eu agradeço o convite para participar da sessão, me coloco à disposição para qualquer situação que eu possa explicar, ou, enfim, dúvidas que tiverem, eu estou à disposição na Secretaria de Educação, coloco também meu WhatsApp à disposição de vocês, me coloco também à disposição da comissão, da vereadora Camila, do vereador Vilmar, para maiores esclarecimentos e o que vocês precisarem, e também convido vocês a de repente, estarem acompanhando o trabalho que nossas escolas estão fazendo,
principalmente, tipo, o dia de amanhã também haverá distribuição, lógico, com todos os cuidados de prevenção à saúde. Então, coloco a Secretaria de Educação à disposição de vocês para o que for necessário, e a qualquer momento estou à disposição também para retornar nessa casa e fazer esclarecimentos que vocês acharem pertinentes. Obrigado, presidente Paulinho, obrigado, vereadores, e até um próximo momento. Nós que agradecemos. Tenha uma boa noite. Passamos à ordem do dia. Gostaria de colocar em deliberação dos senhores vereadores e vereadoras a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 027 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Esse projeto é o projeto qual conversamos na reunião das comissões sobre o mamógrafo e a manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da inclusão do referido projeto. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Sendo assim, está aprovada a inclusão do projeto 027 de 2020 para a primeira votação. Coloco em primeira votação e discussão o projeto de resolução número 005 de 2020, que concede título de amigo de Canoinhas à Universidade do Contestado, UNC. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Só lembrando que esse projeto foi apresentado em virtude de que a UNC Canoinhas completa 50 anos de existência. Passamos, então, à votação. A votação será nominal, alertando que votando sim é pela aprovação do projeto e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Célio Galeski. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Sim, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Sim, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudowski. Meu voto é sim. Vereadora Zenesi Dreyer. Meu voto é sim. Então, está aprovado por unanimidade o projeto de resolução número 005 de 2020 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 027 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotação orçamentária, crédito adicional suplementar no valor de R$ 114.340,49 e de R$ 185.340,49, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim, senhor presidente. Vereador Célio Galeski. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Sim, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Meu voto é sim. Vereador Paulo Glinski. Sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Sim, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudowski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Zenesi Dreyer. Meu voto é sim. Sendo assim, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 027 de 2020 em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 4 de maio de 2020.
do número 366 ao 383 de 2020, de autoria de toda a utilidade, requerem que seja encaminhado ofício aos senadores e deputados federais de Santa Catarina, solicitando apoio ao projeto de lei 2.331 de 2020, de autoria do deputado Carlos Chiodini, o qual altera a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para simplificar e flexibilizar as exigências técnicas sanitárias previstas para o registro de ventiladores e respiradores pulmonares durante a pandemia de Covid-19. Tal requerimento se faz importante ante o crescimento exponencial dos casos no Brasil, já que tudo indica a rede de saúde pública ou privada não possuirá equipamentos suficientes para suprir a deficiência respiratória de seus pacientes. Outro sim, a escassez desse tipo de equipamento decorre tanto da impossibilidade atual de importação, quanto do déficit do número de fabricantes nacionais. Tal deficiência no mercado interno se origina especialmente da complexidade e morosidade dos processos de certificação perante os órgãos competentes. Coloco em discussão os requerimentos do número 366 ao 383 de 2020. Só gostaria de fazer um breve relato, tomei a liberdade de redigir esses requerimentos. Com certeza os colegas vereadores receberam um vídeo sobre um respirador que foi produzido, enfim, e que estava demorando muito a liberação na Anvisa, né? Eu entrei em contato com o senador Dário Berger, que estava também tentando fazer esse meio de campo aí com a Anvisa para que liberassem essa questão. E nesse meio tempo também conversei com o deputado Chiodini, que apresentou um projeto de lei para que isso seja um pouco mais, não vou usar o termo fácil porque requer muito cuidado essa questão, mas que nesse momento não seja tão moroso ou tão burocrático para que essas empresas consigam botar esses produtos no mercado, enfim, e fazer rodar toda essa questão. Então, com esse intuito que a gente, que eu tomei a liberdade de apresentar esses requerimentos, o projeto ele vai ter uma tramitação mais rápida, pela grandeza do projeto, mas também porque alguns líderes partidários já entenderam e deram aval para que isso avance mais rapidamente na Câmara dos Deputados. Então, esse é o motivo pelo qual nós, aliás, já estamos nos adiantando, fazendo um pedido para que os nossos deputados e senadores, na hora oportuna, quando o projeto for votado, já sinalizem o seu voto positivamente para que isso possa desenrolar de uma maneira mais tranquila. Sendo assim, coloco em votação os requerimentos do número 366 ao 383, de autoria de toda a edilidade, e os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Estão aprovados os requerimentos do número 366 ao 383 de 2020. Requerimento número 384 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao Ministério Público Federal, sede em Mafra, Santa Catarina, solicitando providências urgentes a respeito da situação da obra asfalto no loteamento residencial Nossa Senhora Aparecida, bairro Piedade, Caminhas SC. O loteamento teve 392 famílias colocadas em suas unidades habitacionais em outubro de 2016 e, logo no início de 2017, os moradores, servidores, gestores da prefeitura e vereadores iniciaram um processo de solicitação para que a consultora Implantec refizesse o asfalto de todo o loteamento, já que a obra foi executada com base inadequada, como afirma o próprio engenheiro da consultora, apresentando desde lá
inúmeros defeitos. Já enviamos dossiê para a Caixa Econômica Federal GIAB Joinville, a qual realizou a licitação deste empreendimento para que tomasse providências junto à construtora. Mas como somos cobrados com veemência pela comunidade e observando em loco a situação da pavimentação, resolvemos comunicar este órgão federal, acreditando que ainda estará em tempo de resolver antes que passe do prazo de garantia da obra e que também moralizemos o bom uso de recursos públicos. Anexamos a este requerimento vários ofícios emitidos para a construtora, pronunciamento do engenheiro responsável da obra, ofícios para a Caixa Econômica Federal, imagens das ruas com buracos, valetas, rachaduras e outros defeitos que permitem que o mato vá crescendo em meio às fissuras desta pavimentação. Sendo assim, acreditamos que a intervenção do Ministério Público Federal garantirá a solução definitiva deste grande problema. Coloco em discussão o requerimento número 384 de 2020 e passo a palavra à vereadora Thelma Bley. Boa noite, senhores edis. Boa noite aos assessores da casa, aos internautas. Ele é autoexplicativo. Hoje, quando elaboramos isto, eu procurei ser minuciosa no requerimento, até para que, quando o Ministério Público Federal possa apanhar o documento, já vai se interessar mais e ver do que se trata. Em 18 de fevereiro, agora deste ano, estivemos no residencial e fizemos registros de todas as ruas. Então, tem crateras nas laterais, valetas, buracos no meio, que nasce até o mato, porque, na verdade, a base foi feita de cascalho, então não, o mato passa ali tranquilamente, né? Com a umidade, enfim. Desde 2017, vereador Célio Galeski, quando era o secretário de habitação, nós emitimos muitos documentos para a Caixa Econômica, para a Implantec, insistentemente fazíamos reunião com engenheiros da empresa e sempre eles ficavam nos enrolando, marcando uma data, depois culpavam as chuvas, culpavam que fazer um experimento num certo local ali para ver se ia dar certo. Nós não precisamos de experimento, nós precisamos de obras bem feitas e moralização mesmo dos recursos públicos. Então, dia 19 de fevereiro, nós emitimos um ofício através da Secretaria de Habitação para o Leandro Giamas Lafigliogla, arquiteto da Caixa Econômica Federal de Joinville, e para o senhor João Guilherme Jansen Batista, coordenador de filial também da Caixa Econômica de Joinville, aguardando para que eles tomassem uma providência urgente, porque eles que licitaram esse empreendimento e a empresa, a construtora Implantec, foi a vencedora. Então, como nós não obtivemos resposta até agora, nós resolvemos fazer esta denúncia, até porque nós tínhamos conversado, lembra, vereador Vilmar Sudoski, vereador Coronel Mário, que nós teríamos que tomar uma providência deste tipo. Inclusive, em 16 de outubro de 2017, o vereador Vilmar Sudoski, ele protocolou um requerimento solicitando explicações a respeito deste asfalto. Então, desde lá, nós temos só enrolação e engambelação por parte da construtora Implantec, e eu não tenho respostas mais respeitosas para me referir à construtora, porque eles nos ignoram o empreendimento que foi de milhões e que as pessoas estão lá tendo que presenciar aquela obra de má qualidade. Eu tenho os registros fotográficos, o asfalto está muito feio, e então eu peço apoio de toda a edilidade. Eu acredito que muitos irão assinar conosco, né, esse requerimento, porque numa demanda que nós já fizemos para o Ministério Público Federal, a Caixa Econômica GIAB de Joinville até ficou bastante chateada conosco e começou a querer nos repreender em alguns aspectos, mas nós não demonstramos medo e fomos adiante e tivemos artifícios para mostrar que está mal feito e que tem que ser refeita esta obra antes que passe o tempo de garantia. Existem itens do empreendimento que, logicamente, que a garantia não depende de uma depredação por má qualidade, né? Às vezes é por falta de cuidado dos moradores, mas esta obra, asfalto, ela é comentada desde o início da colocação das famílias no local. Eu peço o apoio de vocês, em nome da comunidade do residencial
Nossa Senhora Aparecida 1 e 2. Era isso, e eu agradeço quem assinar juntamente conosco. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Quero parabenizar a vereadora Thelma pelo requerimento e quero acrescentar, vereadora, nessa nossa fala e nesse requerimento, com relação também ao esgoto, né? Porque eu não fui lá para averiguar em loco, hoje não deu tempo, mas eu recebi essa semana, final de semana, 2 pessoas que me reclamaram que tem em 2 pontos, uma é na rua Terezinha de Jesus Loyola e outra é Jorge Paulo, se não estou equivocado o nome das ruas lá, que o esgoto está correndo a céu aberto e o mau cheiro é muito forte. Então, parabenizar por esse requerimento. E talvez, se a senhora já tem esse conhecimento lá, talvez quisesse até incluir junto na redação desse requerimento, acho que seria bem visto. Eu não fui lá, vereadora, quero ser sincero, que eu não estive lá sábado, domingo, eu não vi isso. Eu estive há uns 10 dias atrás e sou testemunha da qualidade do asfalto, do jeito que ele está se deteriorando lá. Isso, com certeza. Mas para 2 famílias me ligarem e reclamarem com relação ao esgoto, alguma coisa deve estar acontecendo por lá. Então, talvez. E isso é por tudo aquilo que a senhora já relatou, que você já relatou, a má qualidade da empresa que fez o trabalho naquela região. Palavra, vereadora Thelma Bley. Então, acho pertinente tocarmos na situação do esgoto. Quando conversávamos com a construtora a respeito do esgoto entupido, eles alegaram que os moradores jogam lixo, tinha até roupas íntimas no esgoto, enfim. Mas não é só isso, não. Desce muita terra, porque o asfalto é mal feito, desce muita terra. O mato, já falei, o mato cresce porque o asfalto ele dá as fissuras e dá oportunidade para que a vegetação cresça no meio daquilo, se é que pode se chamar de asfalto aquilo, né? E também outros materiais, enfim, foi uma situação de mau planejamento do escoamento dessas águas. Aí nós poderemos estar vendo amanhã, eu vou pedir para o secretário de Habitação, o senhor Regis Chadeck, para que a gente vá até o empreendimento amanhã, para que possamos olhar nessas 2 ruas que o senhor citou aí, vereador. Com toda certeza. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação. Então, coloco em votação o requerimento número 384 de 2020, de autoria de toda a utilidade. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento 384 de 2020. Requerimento número 385 de 2020, de autoria de toda a utilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo Caroniense voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Matheus William Vieira, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de pesar, a mesa defere automaticamente. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, segunda secretária, vereadora Norma Pereira. Então, passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores para fazer uso das explicações pessoais. Vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, aos funcionários da Casa Legislativa, aos internautas que estão nos acompanhando neste momento, através da TV Câmara. Senhoras e senhores, o meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu só, de uma maneira bastante breve, quero fazer uma manifestação e cumprimentar o secretário Rafael Rutilli Reder, do Planejamento, que, enquanto esteve à frente da pasta, de uma forma muito técnica e sempre também muito solícito, respondeu às indagações, aos questionamentos a ele formulados, e agora ele está deixando
a pasta. Eu externo um pouco da minha preocupação com relação, porque estava em andamento a revisão do plano diretor, eu acompanhei praticamente todas as audiências públicas, participei. É claro que nós estamos vivendo um momento sui generis e não sei como que se daria esse processo, a continuação do processo. Mas ele estava conduzindo não só a pasta, como também a revisão do plano diretor de uma maneira muito técnica. E eu fiquei um pouco preocupado com a saída dele, até mesmo porque nós temos obras em andamento de pavimentação. Estava acompanhando, inclusive, a qualidade. Estive na rua Pastor Jorge Weger recentemente, a preocupação do próprio secretário, enfim. Eu não sei ainda quem será nomeado ou quem vai substituí-lo, mas cumprimento e agradeço ao secretário Rafael. Ele não está saindo para concorrer a cargo eletivo, como aconteceu com outros secretários, mas externo um pouco da minha preocupação, como acabei de afirmar, pelo trabalho técnico que ele estava desenvolvendo nessa pasta, né, juntamente com a sua equipe. Então, secretário Rafael, meus parabéns. Eu conversei com o senhor vai continuar o seu trabalho no seu escritório, né, e agradecer, em nome da população de Canoinhas, a sua dedicação e o seu empenho enquanto esteve à frente dessa pasta. Seria isso, muito obrigado. Mais algum vereador? Então, não havendo inscrições, passamos ao encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 5 de maio, terça-feira, às 19 horas, por meio de videoconferência. Boa noite a todos e muito obrigado.